abertas, vamos mostrar para o nosso Deus a nossa fidelidade a Ele com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Malaquias 3:10, aí vai nos dizer: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém, meus irmãos? Quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós trazemos oferta no altar do Senhor, nós estamos colaborando com a obra de Deus. O Senhor nos pede para trazer, para não faltar mantimento na casa do Senhor. E depois Ele fala: fazei prova de mim. Fazer prova com o Senhor é coisa incrível, porque às vezes você pode fazer uma prova comigo e eu posso falhar, mas Deus Ele não falha. E Ele vem falar que Ele vai derramar a bênção tal. Ah, se a gente soubesse o que significa esse tal, hein? Quando Ele entregou o Seu Filho Jesus, Ele disse que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não expressou o tamanho do amor, Ele falou tal maneira. Esse tal para mim é uma coisa muito importante. Esse tal para mim é uma coisa muito grande. E essa tal bênção, meu irmão, que Ele tem preparado para nós, só o Senhor sabe. O que nós devemos ser é fiel. O que nós devemos fazer é devolver o dízimo e ser fiel ao Senhor. E o resto, as demais coisas, aquilo que Deus tem preparado, só Ele sabe o que é. E que nós possamos esperar nele, porque Ele não falha. Amém, irmãos? Nós possamos fazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Aleluias. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Sou o Senhor quem te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, o que eu bem sei, o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a sua alma. Sou o Senhor quem te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome
confia e espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. 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 Sou o Senhor quem te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Ei, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Nós vamos orar também pela pastora Elisa, passou por uma cirurgia, está recuperando bem em casa. Orar pela sua recuperação. Foi tudo bem, graças a Deus. Nós vamos orar também para a nossa diaconisa Ana, que também passou por uma cirurgia. Ainda não está em casa, mas tem previsão de alta na terça-feira. Nós vamos orar para que isso aconteça. E vamos orar também para a irmã Maria Conceição, que falou ali que não está passando muito bem, sentindo um pouco de tontura. Só pode ficar aí mesmo, que a bênção vai chegar aí na sua vida. Em nome de Jesus. Quando a gente estava chegando aqui na igreja, antes do ensaio do louvor, vi um motoqueiro ali. Quando a gente atravessou, ele até parou para a gente atravessar a rua. Ele fez questão de parar e falar: vocês oram por mim, eu quero pedir oração. Nós vamos orar agora, porque Deus moveu ele nesse lugar, porque Deus precisa abençoar ele hoje. Nós vamos orar também para que Deus o abençoe, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus eterno, poderoso Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome, com a certeza de que o Senhor está no nosso meio, ó Deus, atendendo a nossa oração, escutando o nosso clamor, abençoando as nossas vidas. Pai, nós acabamos de cantar, de entoar cântico ao Senhor, dizendo que o Senhor é o Deus que cura, é um Deus que abençoa, que socorre. Nós queremos pedir a Tua bênção, Pai, pela vida da pastora Enísia, pela sua recuperação, agradecer por essa cirurgia bem sucedida. Vá de encontro à vida dela, Pai, neste momento. Ó Pai, nós já temos orado pela vida dela e oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor, Pai, proporcione a ela uma recuperação abençoada, rápida. Ó Pai, dá a ela saúde, força, alegria no Senhor. Abençoando também a diaconisa Ana, que ela venha se recuperar, estar em casa, que ela possa receber alta o mais rápido possível, Pai. Estar em casa mais confortável e se recuperar para estar louvando o Senhor neste lugar. Abençoa toda a sua família. Abençoa também a diaconisa, a nossa irmã diaconisa Conceição, que está aqui juntamente conosco. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, Pai, dando força, saúde, repreendendo toda enfermidade. Ministramos cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba o bálsamo do Senhor neste momento.
Pai, toca com teu poder, dá, Senhor, a vitória do Senhor. Abençoa também aquele jovem que pediu oração, aquele motoqueiro que a gente não sabe o nome. Pai, vai de encontro à vida dele neste momento, socorre, Pai. Em nome de Jesus, dá livramento, dá a bênção do Senhor. Nós não sabemos o que ele precisa, mas o Senhor sabe. Ó Pai, nós intercedemos, queremos ligar a vitória dele no céu neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai, pedindo também a bênção do Senhor para cada dizimista, ofertante e pelas finanças na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 54 ao 62. Lucas 22, do versículo 54 ao 62. Amém? Então, procedendo, o levaram e o induziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pode assentar no seu lugar. Meu irmão, eu quero te falar um pouco hoje, nesses poucos minutos que a gente tem, sobre o choro amargo de Pedro. Ele chorou amargamente. O problema não é chorar, porque o choro tem hora que é até bom, tem hora que o choro faz bem, alivia, não é? Você já viu no velório, quando alguém fala: chora, pode chorar mesmo. Os psicólogos falam isso mesmo, é bom. O choro alivia. Às vezes a gente chora de alegria. Tem gente que recebe a notícia tão boa que começa a chorar. Às vezes a gente chora de emoção, fica emocionado por uma coisa boa que acontece. Também é um choro bom. Às vezes até de tristeza, porque a Bíblia diz que a tristeza opera arrependimento. Tem hora que é bom a pessoa chorar de tristeza também, porque ela arrepende e conserta. Mas o problema é esse choro amargo de Pedro, porque ele chorou amargamente. E esse choro deve e pode ser evitado na nossa vida. Você chorar amargamente. Quantas pessoas estão chorando amargamente e poderiam ter evitado esse tipo de choro? E a gente vê, antes dele chorar amargamente, uma sequência de erros de uma pessoa que aprendeu muito e praticou pouco. Uma pessoa que foi muito bem discipulado,
mas não conseguiu colocar em prática ou não teve disposição para colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Meu irmão, muito melhor do que você receber uma boa palavra, muito melhor do que você receber a palavra de Deus, é você aplicar a palavra de Deus na sua vida e deixar essa palavra mudar o seu caráter, mudar os seus princípios, mudar a sua rotina, mudar o seu estilo de vida. Todas as pessoas que se encontraram com Deus, com Cristo, verdadeiramente, não caminharam da mesma forma dali em diante. Tiveram uma caminhada diferente. Mas aqui a gente vê uma sequência de erros de quem aprendeu e não praticou. Antes de negar, foi um processo. Antes dele chorar amargamente, houve um processo. E a gente precisa aprender algumas coisas com Pedro. Muita gente diz assim: eu aprendo com os meus erros, mas o melhor é aprender com os erros dos outros. Por isso que tem Bíblia e fala do erro de todo mundo, para você ler e ver onde ele errou e evitar errar também. Isso é um aprendizado. E ele, antes de chorar amargamente, a primeira coisa que eu observei aqui é porque ele não ouviu Jesus. Ele não deu ouvidos ao que Jesus falou para ele. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus ministrada sobre o seu coração. Porque quando Jesus falou para ele: olha, estou te alertando, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. Jesus falou: olha, eu estou te alertando, você está diante de um problema. Meu irmão, Deus alerta a gente de várias maneiras. Às vezes Ele usa uma pregação, às vezes Deus fala com você num culto, às vezes vai ser num sonho, às vezes é um amigo. Deus sempre vai te dar um toque, Ele sempre vai te alertar. Deus sempre fala com a gente. Deus sempre alerta a gente. Mas por que Deus fala? Não é Deus anunciando uma tragédia. Não é que Deus está anunciando algo mal que vai acontecer, é inevitável. Porque quando Deus avisa é porque pode ser evitado. Às vezes tem gente que fala assim: eu tive um sonho com um acidente, eu estava acidentando. Deus está mostrando: então se eu tiver que acidentar, eu vou acidentar mesmo. Não, Deus está mostrando, às vezes é para você orar, é para você evitar e para aquilo não acontecer. Deus abre a nossa visão e Ele não ouviu, Ele não deu crédito, mesmo o Senhor falando com ele. E quantas vezes Deus usa a gente, ou Deus usa alguém para alertar a gente, fala: cuidado, isso não vai dar certo, cuidado, isso vai dar problema, cuidado, isso não é bom, olha, você está esfriando, olha, você já não é o mesmo na fé. Às vezes Deus está alertando para evitar uma apostasia. Cuidado com essa onda de pandemia. Às vezes você está escorando aí, está aproveitando é para ficar em casa. Cuidado, você parou de orar, você parou de adorar. Eu sei que tem gente que está com atestado médico, não pode trabalhar, está em casa mesmo. Mas tem gente que não está com atestado de médico coisa nenhuma. Vai para tudo enquanto é lado, faz tudo enquanto é tipo de coisa, menos na igreja. E aqui a gente tem tudo que exigiram a gente está fazendo. Leitor de temperatura, o tapete sanitário, o distanciamento, ninguém cumprimenta, todo mundo de máscara, álcool em gel, higienização total, troca de espuma do microfone para cada um falar. Mas ele foi avisado. Às vezes a gente avisa: cuidado, você vai perder, cuidado, você vai cair, cuidado, vai fracassar, cuidado, vai dar errado, mas não dá ouvido. Meu irmão, Deus sempre avisa para a gente, e Deus já havia o alertado, mas ele não deu ouvidos àquilo que o Senhor estava falando com ele. Segunda coisa, está no versículo 54, na parte B, que fala assim: e ele
o seguia de longe. Como que era antes? Pedro sempre juntinho com Jesus. Como que era antes, quando estava tudo bem, antes da cruz, antes da luta, antes do problema, antes da ameaça, antes da perseguição, quando estava tudo dentro de uma normalidade, o contexto estava todo bacana, como que era? Ele andava juntinho de Jesus, era colado em Jesus, e bem ousado, sempre o primeiro a pular na frente. E quando Jesus falava, vai acontecer isso e isso, vocês vão me perseguir, eu não deixo, enquanto eu estiver aqui. Ele era muito de perto, mas bastou uma luta, uma ameaça, um problema, mudar o contexto, bastou uma pequena pressão, e agora o texto fala, e ele o seguia de longe, mudou demais. Agora ele segue Jesus de longe. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Isso quer dizer o quê? Afastai-vos de Deus, ele se afastará de vós também. Como falou com o rei Asa, se você o deixar, ele também te deixa. Toma cuidado. Então chegue-se a Deus, aproxime-se de Deus. Às vezes você não pode ver no culto, você está sob atestado médico, mas busque a Deus na sua casa, busque Ele de madrugada, faça a leitura da palavra, acompanhe aí. Às vezes a pessoa fala, estou acompanhando as lives, a gente vai ver lá, tem 15 pessoas, tem 20 pessoas, tem 7 pessoas. Cadê as 150 pessoas, 200 pessoas? Não é? E aí falou aqui, ele o seguia de longe. Meu irmão, tem tanta coisa que nos distancia do Senhor, tanta gente que às vezes seguia a Deus tão de perto, era tão íntimo de Deus, tinha tanta intimidade com o Senhor, e agora até fala, não, eu estou com Jesus ainda, mas de longe. Isso é um perigo, meu irmão. Isso aí é um passo para você chorar amargamente. Não dá ouvido ao que ele fala. Segundo, seguir ele de longe. Isso aí está no caminho de um choro amargo. Eu fico mais longe de Deus quando eu paro de orar. Eu me aproximo de Deus quando eu oro mais. Eu fico mais longe de Deus quando eu deixo de congregar. Eu me aproximo mais de Deus quando eu estou congregando, quando eu tenho um compromisso. Eu fico mais longe de Deus quando eu conformo com o pecado. Eu fico mais perto de Deus quando eu luto contra o pecado e declaro ele meu inimigo. Mas tem gente que o pecado dele é o bichinho de estimação, não toca nele não mexe no meu pecado. O caloteiro, se você pregar falando mal do caloteiro, ele não volta no culto mais, porque mexeu na feridinha dele. A periguete, se você pregar sobre ser periguete, já não volta mais, porque mexeu aonde ela não quer que mexe. Não é? O mentiroso, se falar da mentira, ele fica com raiva. Meu irmão, seu pecado não é seu bichinho de estimação, não. Seu pecado é seu inimigo. É você que tem que lutar contra ele. Eu fico longe de Deus quando eu medito na palavra. Quando eu não medito na palavra, mas eu fico perto de Deus quando eu medito na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes a fé da gente vai ficando tão distante, vai ficando tão apagada, é falta de palavra. Outra coisa que ele fez, meu irmão, fala aqui no versículo 55, e tomou lugar entre eles. Olha a sequência de erros que Pedro está entrando nele para chorar amargamente. Primeiro, ele não deu ouvido. Jesus falou, você vai me negar. Ele falou, opa, deixa eu vigiar nisso aí. Ele não vigiou. Segundo, seguir de longe. Começou a seguir de longe. Daqui a pouco, sabe o que está fazendo? Tomou lugar entre eles. Meu irmão, a Bíblia diz que a amizade do mundo consiste em inimizade com Deus. E pronto. No meio deles não tem lugar para nós mais. Você é separado. Você faz parte de um povo separado, que é diferente, que fala diferente, que pensa diferente, que crê diferente, que acredita diferente, que veste diferente. Você faz parte do povo de Deus que vai subir da noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E fala que tomou lugar entre eles, ele já está lá. O Salmo 1 fala, bem-aventurado
O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem lugar. Mas ele tomou lugar entre eles. Não deu ouvido, começou a seguir de longe, daqui a pouco está tomando lugar entre eles. Está se adaptando de novo, está voltando a ter comunhão de novo. Eu não andava com aquela turminha, eu estava andando só com o pessoal lá, só fazendo a obra, buscando a Deus, agora já estou tomando lugar entre eles. Toma cuidado, isso é o caminho do choro amargo. Está caminhando para chorar amargamente. E por fim, no versículo 60, falava assim, mas Pedro insistia. Sabe qual que é o problema? É a gente fazer um monte de coisa errada. E no momento que Deus toca na vida da gente, a gente mesmo assim insiste. Eu estou insistindo. Saul foi assim. Saul perdeu a presença de Deus, afastou da presença de Deus, não sentia mais a presença de Deus, estava na desobediência. Aí Deus manda ali Davi, ele sente a graça através de Davi, sente a presença através de Davi, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que deve fazer, ele sabe o que deve deixar de fazer, ele sabe tudo, mas o problema é que ele insistia em viver daquela maneira. O problema é que ele insistia em ficar daquele jeito. E às vezes a mente da pessoa fica cauterizada. E ele sabe, aprende. Na hora de uma mensagem, Deus toca no coração dele, dá aquele impacto na vida dele, mas ele mesmo acostumou a falar, não, espera que depois sara, deixa quieto, e eu vou insistir, eu vou ficar assim mesmo. Porque está com a mente cauterizada. Mas a palavra diz, se o meu povo que chama pelo meu nome, humilhar, orar, clamar, se arrepender, eu vou ouvir do céu, vou sarar a sua terra. Dá tempo, mas para de insistir. A gente sabe muito bem o que Deus quer, a gente sabe muito bem o que Deus espera da gente. A primeira vez, quando alguém chegou para Pedro e falou, você é um deles, e ele negou, era para ele atinar, falou assim, peraí, vacilei, meu Deus do céu, onde é que eu estou caindo? Mas não deu em nada, deu problema nenhum. Aí veio a segunda vez, veio a outra pessoa, peraí, mas você é o Galileu, você também? Ele, não, que eu não sei o que você está falando. Puxa vida, ele insistiu, mas também não deu em nada, valeu a pena, me dei bem, porque eu me esquivei aqui, eu menti, beleza, e me livrei da chicotada. Porque se eu falo que eu sou um deles, eu estava pendurado naquele toco agora e eles estavam lenhando as minhas costas. Mas agora eu falei aqui, deu certinho, está dando bacana. Tem gente que é assim, meu irmão. Vem um pecado, ele vai e peca e não dá em nada. Falou, foi até bacana, valeu a pena. Eu estava me privando disso, eu vi que eu não preciso. Dá para fazer também. Aí vem outro pecado, a mesma coisa, ele vai insistindo, No primeiro não teve choro amargo, no segundo não teve choro amargo, no terceiro não teve choro amargo, mas chegou uma hora, meu irmão, na vida dele foi no terceiro. E na nossa? Nem sempre vai ser no terceiro, meu irmão. Talvez você está na 9ª vez, talvez você está na 10ª, talvez você está na 2ª. Quando Uzá tocou naquela arca e caiu morto, eu não sei quantas vezes ele tinha tocado antes, mas não era a primeira vez não. Não era a primeira vez que ele tinha tocado na arca. E quando alguém gritou e disse, opa, não toca aí não. Ele falou, que nada. Já toquei, não deu em nada, vocês são muito radicais. Não é bem assim não. O pastor fica falando aqui lá no altar, é para assustar a gente. Mas eu já fiz, não deu nada. Fiz de novo, não deu nada. O problema, meu irmão, é vai insistindo. Vai insistindo, porque daqui a pouco o juízo chega. Aí sabe o que acontece? O final é chorar amargamente. Mas dá para evitar. Sabe o que você pode fazer? Primeiro, dê ouvido o que Deus está falando com você. Segundo, não siga ele de longe não. Faz isso não.
Siga ele bem de perto. Eu conversei com aquele rapaz que compôs aquela música, És Deus de perto e não de longe. Eu estava lá na igreja do pastor, foi uma benção. Falei, não, essa música que você compôs é maravilhosa, mas você deveria ter colocado, igual Jeremias 23, 23. És Deus de perto e também de longe. Eu, não, pastor, mas é questão de interpretação. Eu falei, não, tudo bem, eu vi que você teve boa intenção. Falar que Deus não é um Deus distante da gente. Mas Ele é Deus de perto e é também de longe. Então, meu irmão, você está de longe, clame a Ele, chegue mais para perto. Siga Ele de perto. Outra coisa, não tome lugar entre eles. Você já foi separado, meu irmão, você é marcado. Seu nome está escrito no livro da vida. Quem já pisou no santo lugar, outro lugar não serve para ele mais. E por fim, mesmo que você tenha falhado 1, 2, 3 ou 4, seja quantas vezes, não insiste não. Hoje é dia de concerto com o Senhor. Conserte com Ele, porque está de braços abertos para te aguardar, para te abraçar, para te receber. Vamos ficar de pé. Deus, nós te louvamos. Nos ajuda a não cair nesse engano, Pai, para que a gente não venha daqui a pouco estar chorando amargamente, mas que a gente venha regozijar na presença do Senhor, que nos abençoa, que nos protege, que nos livra, que nos guarda. Abençoa a nossa vida, abençoa o restante do domingo, o culto de logo mais à noite, abençoa o almoço de cada um dos nossos irmãos, abençoa, Pai, com uma semana muito abençoada que se inicia na sua presença. Só possa nos levar em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos guardando, nos livrando e nos abençoando, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.